Entre os dias 11 e 14 de dezembro, aconteceu em Brasília a 5ª edição da Conferência Nacional de Saúde Mental. Algumas pautas ganharam muita força, como a importância do cuidado em liberdade como uma garantia de direitos e cidadania. Foram 13 anos desde a última edição da conferência e ainda nesse meio tempo, uma pandemia que impactou e muito a saúde mental de tanta gente. O Canal Saúde foi a Brasília acompanhar o evento e hoje a gente vai trazer um pouquinho do que a gente viu lá no Sala de Convidados, que começa agora. Exatamente quando se destruiu a rede de atenção psicossocial é que se deixou o sofrimento mental, a falta de cuidado e de acolhimento prevalecer. E agora nós estamos retomando as formas e organizando a casa. Esta realização da etapa nacional da 5ª Conferência de Saúde Mental é uma conquista do povo brasileiro. É um espaço muito importante de articulação política e também de decisões técnicas. Cuidado em liberdade é fundamental para a plenitude daquele que é usuário da rede. A rede de atenção psicossocial precisa ser valorizada dentro do SUS. Políticas públicas salvam vidas. Comigo hoje, conversando sobre a Conferência Nacional de Saúde Mental, Sônia Barros, diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Marisa Helena Alves, coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde. E Ana Lúcia Paduello, membro da Subcomissão de Comunicação da 5ª edição da Conferência Nacional de Saúde Mental e conselheira nacional de saúde. E a gente adora quando você participa de casa, mandando as suas perguntas, dividindo uma experiência com a gente, tirando as suas dúvidas sobre a conferência. Eu vou receber aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Sônia, Marisa e Ana, que bom estar com vocês aqui. Olha, eu tive na conferência, acompanhei de perto aí esse movimento incrível e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente compartilhar com quem não pôde ir. E Sônia, eu vou começar com você trazendo o que eu notei ter sido realmente a essência da conferência, para muito além de ter sido o tema também dela, né? Em todos os lugares por onde eu passava, o assunto principal, pelo menos que me pareceu, foi a importância do cuidado em liberdade. E aí eu queria começar com você trazendo para a gente o que representa o aprisionamento para a saúde mental. Eu creio que o tema da conferência, as pessoas incorporaram esse tema, dado exatamente esse período que nós vivemos, né, não só de intervalo entre a última conferência, 2010 e atual, mas também por ter se caracterizado esse período, né, recente de retrocessos da política de saúde mental, de ameaça ao cuidado e liberdade, né, que é o cerne da política de saúde mental aqui no Brasil, construída essa política por 4 décadas, e foi muito ameaçada, não só ameaçada, mas de fato com medidas que indicavam retrocesso, que indicavam um novo aprisionamento das pessoas, quase que uma elegia ao manicômio, quando a gente lutou tanto tempo exatamente para o cuidar em liberdade. Então eu creio que, para além de ser o tema, ele reverberou em cada um de nós, em cada trabalhador, em cada usuário familiar, no sentido de que estamos retomando a política, estamos retomando o cuidado e liberdade, e isso acho que foi motivo não só de mobilização, mas também de alegria das pessoas de poderem retomar esse tema, retomar a política de saúde mental, de poder debater sobre isso com liberdade. Eu creio que isso foi incorporado por todas as pessoas que estavam presentes ali na conferência, que se organizaram durante esse tempo. Eu acho que é importante, né, dizer que as pessoas, 2021, 2022, em pleno período de retrocesso da política, das políticas sociais de saúde e saúde mental em especial, elas, mesmo só com esse clima e em plena pandemia, conseguiram se mobilizar e garantir a existência de conferências municipais, conferências estaduais, numa demonstração de resistência, né? E isso, então, veio se expressar no tema, durante a conferência, e na alegria das pessoas de poderem estar discutindo isso, conversando sobre isso, retomando isso com liberdade.
Marisa, você está na comissão organizadora, é uma coordenadora geral da conferência, que desafio enorme aí, 13 anos desde a última edição e também uma pandemia no meio, né? Porque ela foi convocada em 2019, me corrija se eu estiver enganada, mas enfim, do momento da convocação até aqui aconteceu muita coisa, né? Eu queria que você falasse brevemente sobre esse desafio de organizar essa edição da conferência em especial. Então, Yasmine, foi realmente um grande desafio, porque quando nós iniciamos o processo, que foi assim, iniciado na 16ª Conferência Nacional de Saúde, ali nós tínhamos a perspectiva e a vontade, o desejo de realizar essa conferência, que à época já há quase 10 anos sem nenhuma conferência, então havia ali uma grande necessidade, um grande clamor para a realização da conferência. Quando a gente inicia o processo junto com a pandemia, e isso dificultou um pouco, né? Por si só, o processo da pandemia já dificultou por conta da quantidade de reuniões que a gente precisava fazer, reuniões online, construir toda a documentação. Então, isso foi muito, muito difícil, mas não foi um impedimento. E ainda pensar, né, na possibilidade de realizar a etapa nacional, a etapa municipal e estadual durante o processo da pandemia, com todo o cuidado que exigia naquele momento. Então foi realmente um grande desafio, mas um desafio... Perdi o seu som. Foi um desafio abraçado com muita entusiasmo e garra pela equipe no momento da Comissão Intersetorial de Saúde Mental, tá? Para poder chegar no que você viu, como você esteve presente, aquele ato democrático, aquele ato ali de onde as pessoas puderam expressar todo esse sentimento contido, de todo esse processo que a Sônia já relatou, né, de desmonte que ocorreu, principalmente nos últimos 4 anos. Ana, a questão da comunicação das conferências, acho que é um grande desafio. A gente no Canal Saúde está sempre de olho nisso e é muito importante fazer chegar à sociedade que não está totalmente envolvida aí com os processos do SUS, que essa conferência aconteceu, né? E aí queria que você me dissesse o que você acha que não pode deixar de ser dito para quem não foi à conferência, o que precisa chegar à população em geral, o que precisa ser comunicado sobre essa conferência. Desculpa, estou um pouco rouca, tá? Mas eu acredito que, em primeiro lugar, o que não podemos deixar de fazer é de nos reunirmos, de fazermos um esforço sempre de podermos dialogar gestão, trabalhadores e usuários em um tema comum que foi o tema da saúde mental. É importante também a gente dizer, Yasmine, que o Conselho Nacional de Saúde enfrentou muitas dificuldades, e se não fosse o esforço dos gestores municipais e estaduais em realizar as conferências, essas etapas anteriores, mesmo no período de pandemia, né, e junto com os usuários e trabalhadores, nós não teríamos condições de realizar a etapa nacional como a gente realizou, porque a gente não tinha investimento algum para realizar a conferência. Então, foi a partir da nova gestão, aí a doutora Sônia entrou como coordenadora, e a partir daí nós trabalhamos juntos para que essa etapa nacional acontecesse, com financiamento, com toda a estrutura necessária para que a gente pudesse trazer para Brasília, para os usuários, e deixando bem pontuado, né, que nós, enquanto coordenação, enquanto mesa diretora do CNS e o departamento, a gente priorizou que usuários da rede estivessem, não só os usuários em comum, por exemplo, as instituições, os delegados usuários, mas que a presença dos usuários da rede estivesse ali, para que eles também pudessem colocar as suas experiências, as suas dificuldades e a contribuição importantíssima que é das pessoas que de fato recebem o serviço. Então, a comunicação é apenas um veículo que relata tudo aquilo que está acontecendo, do que vai acontecer e do que aconteceu. Mas a produção desse relato é feita por quem está participando.
Muito importante. Vamos acompanhar agora um pouquinho do que aconteceu lá nos dias da conferência em Brasília. Um encontro para discutir o cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania. Uma deliberação da 16ª Conferência Nacional de Saúde, que já deveria ter sido realizada desde 2019. É um espaço muito importante de articulação política e também de decisões técnicas para orientar os conselhos de saúde, os ministérios, as secretarias municipais e estaduais de saúde para pensar as principais questões de psicopatologia no país e também de promoção da saúde mental. Para o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental é um marco de lutas incansáveis. Mesmo no momento da pandemia, tivemos um esforço muito grande dos conselhos municipais, estaduais de saúde, para que a gente tivesse as etapas municipais acontecendo, as estaduais e do Distrito Federal. Inovamos mais uma vez com a Conferência Livre, possibilitando uma participação ainda mais de pessoas, ou seja, esta realização da etapa nacional da 5ª Conferência de Saúde Mental é uma conquista do povo brasileiro. A ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, marcou presença no evento e ressaltou o esforço que tem sido feito pelo Ministério da Saúde para o fortalecimento da saúde mental no Brasil. Até novembro desse ano, nós habilitamos 41 novos centros de atenção psicossocial. Destinamos um recurso de 414 milhões por ano. E isso é o sinal claro do nosso compromisso. Exatamente quando se destruiu a rede de atenção psicossocial, é que se deixou o sofrimento mental, a falta de cuidado e de acolhimento prevalecer. Nosso papel como Ministério da Saúde é retomar essa política e fortalecer essa rede. É um compromisso do governo do presidente Lula, nesse dia também, quando comemoramos a Declaração dos Direitos Humanos e toda a luta no Brasil para que não tenhamos mais manicômios, para que cuidemos da saúde mental tão afetada nos tempos de pandemia. É tempo de reconstrução. A temática da luta antimanicomial e de defesa da reforma psiquiátrica foi destaque no evento, que contou com o relançamento da Frente Parlamentar Mista, coordenada pelo deputado Henrique Vieira. Então tem muita coisa para fazer defendendo a rede de atenção psicossocial com financiamento do SUS, valorizando profissionais e usuários numa lógica transdisciplinar, horizontal, que valoriza cada pessoa. Eu estou muito animado, acho que vai ser um ano de muitas lutas e também de muitas conquistas. E fortalecendo o diálogo com a população, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental também contou com um ato a favor da vida. É fundamental que a gente marque com um ato público a posição da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental contra as comunidades terapêuticas, pelo cuidado em liberdade e pelo crescimento em competência, em qualidade, em número de profissionais da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. Porque é fundamental demonstrar para a sociedade que a gente tem que romper com estigmas, romper com preconceitos e que o cuidado em liberdade é fundamental para a plenitude daquele que é usuário da rede. E olha, a gente já está com algumas participações aqui da audiência, primeiramente aqui, já passando para toda a equipe aqui do canal, Rita Bibi e Rodinei encaminharam um Feliz Natal para toda a equipe, um ótimo ano novo. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. E o Rodinei também encaminhou um comentário que eu vou trazer para vocês, nossas convidadas. Ele diz o seguinte: o tema da saúde mental é sempre muito complexo, além do histórico de preconceitos e estigmatizações. Não é fácil a convivência com pessoas diagnosticadas por possuírem distúrbios mentais, como nos casos de esquizofrenia, podendo inclusive provocar situações de violência. Tenho exemplos na minha família. A gente está falando até de uma questão que é interessante quando a gente pensa no cuidado em liberdade, porque, de fato, muitas vezes esse cuidado em liberdade acaba ficando por conta da família, né? Precisa haver aí um amparo do Estado, um apoio do Estado para que isso aconteça. E aí, Marisa, eu trago para você essa questão, deixo a liberdade de vocês fazerem comentários sobre o que foi colocado, mas observando também ao longo da conferência a presença
maciça de usuários, né? Usuários do serviço de assistência psicossocial e da saúde mental do SUS. Como é que você avalia isso e como a conferência pode ter respondido, de certa forma, a esse cuidado que muitas vezes pode ficar sob a responsabilidade da família? Então, na verdade, o que a gente quer, né, com as conferências é exatamente ouvir as pessoas, ouvir os usuários, ouvir os familiares. E nós tivemos a oportunidade, durante essa conferência, de fazer isso por conta da participação. Inicialmente, a gente disse dos problemas para a realização por conta da pandemia, mas as conferências livres, elas vieram para suprir essa ausência que houve nesse primeiro momento da participação dos usuários. E, efetivamente, eles têm um papel de protagonizar, inclusive de mostrar para a sociedade naquele momento como o cuidado em liberdade, ele vai destruindo, né, esses estigmas, ele vai destruindo essa concepção equivocada de que é preciso trancafiar a loucura, que é preciso excluir a loucura. Então, na verdade, aquele momento ali, a participação dos usuários, o movimento que eles fizeram durante todo o processo e o resultado da conferência mostra que está na hora da nossa sociedade também repensar os seus conceitos com relação ao estigma e à exclusão que faz das pessoas com transtornos mentais. Eu acho que, além de todo o processo de construção da política, além de todo o processo de discussão do movimento democrático, isso também fica evidente para a sociedade que não cabe mais o preconceito, não cabe mais justificar a comunidade terapêutica com a ideia de que a loucura ela produz prejuízo para a sociedade, ela pode ser violenta, enfim, isso são ideias que a gente precisa trabalhar na superação. E o movimento ali produzido dentro da conferência, ele demonstra isso, né? Que a convivência, ela é uma convivência política, ela é uma convivência cidadã e as pessoas estão ali para contribuir e para dizer, inclusive, do sofrimento que já tiveram em outros momentos no processo manicomial. Então, acho que o grande ganho da conferência também é nesse sentido, de todos os ganhos que ela traz, por ser um movimento extremamente democrático de participação, ela também mostra para a sociedade, né, quem são as pessoas que estão ali lutando por uma rede de atenção psicossocial, por um cuidado em liberdade. Sônia. Reiterando o tanto que a Marisa acaba de nos falar, da importância, né, da sociedade, reduzir estigma, discriminação com as pessoas que têm problema de saúde mental, acho que também é importante a gente acrescentar que é compreensível a preocupação dos familiares e da necessidade que esses familiares tenham apoio na rede de atenção social. E por isso a importância que a gente tem dado nessa gestão de expandir a rede, porque ao expandir a rede você amplia a possibilidade de acesso desses familiares, das pessoas com problemas de saúde mental, aos serviços e, ao mesmo tempo, o processo sempre contínuo de educação permanente, de forma a cada vez mais qualificar trabalhadores, equipes de serviços, para que tenham apoio, que deem apoio a esses familiares, né, que também necessitam, muitas vezes, de cuidados. E isso, claro, remete à importância de familiares e usuários se organizarem no sentido não só como rede de apoio, mas também como uma rede de pessoas que influenciam a política. E daí também nos remete à importância da presença dessas pessoas numa conferência, como disse a Marisa, a importância da participação dessas pessoas na proposição, na elaboração de políticas que, de fato, atendam às necessidades desse segmento da população. Eu creio que a gente ainda precisa investir muito, acho que no primeiro momento tinha uma redução, um número menor de participação de usuários e familiares, o que nós tentamos viabilizar com as conferências livres. Isso foi um pacto importante feito a partir de uma demanda que o Ministério da Saúde levou ao Conselho Nacional de Saúde, no sentido de ampliar essa participação de usuários e familiares, mas eu acredito que ainda precisamos qualificar mais essa participação
com os usuários dos serviços de saúde mental. Porque somos todos usuários do Sistema Único de Saúde, de alguma forma, né? E é um conceito amplo. Então, nós precisamos intensificar o apoio, intensificar e estimular que usuários de serviço de saúde mental e seus familiares cada vez mais se organizem, se posicionem para ocupar esses espaços e, de fato, façam valer, né, o que se diz que nada sobre nós sem nós, né? Então, essa participação efetiva e que ampliou-se nessa conferência, né? Mas que nós precisamos investir mais no sentido de poder ampliar cada vez mais essa participação nos processos de decisão, de elaboração e de decisão na construção da política de saúde mental. Ana, a questão das comunidades terapêuticas, acho que é super importante a gente trazer um pouco mais de informação para quem não convive com essa pauta na vida, né? Quem não tem nenhum parente com uma situação de saúde mental, porque recentemente aqui no Rio de Janeiro voltou a discussão sobre a internação compulsória, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das questões que envolvem a comunidade terapêutica, inclusive, eventualmente, um viés religioso, e do quanto que isso é problemático, né? E para a gente poder depois discutir o que se coloca enquanto alternativa. A Sônia já trouxe um pouquinho, Marisa também, mas é importante a gente trazer para quem está assistindo como é que se cuida, né? Yasmin, assim, eu gostaria muito de deixar bem claro que eu sou uma usuária, né? Então, eu não sou técnica, e as psicólogas aqui que podem expressar a parte técnica, mas a parte social, a parte do usuário é aquela que eu posso me expressar. Essa também foi uma das principais manifestações dentro da conferência, as comunidades terapêuticas, né? O Fora ACTs. Por quê? Porque nosso entendimento é que as comunidades terapêuticas se tornaram micromanicômios, né? Com várias restrições, muitas vezes com viés religioso. A comunidade terapêutica, ela, né, eu acredito, e depois as minhas companheiras podem me confirmar, que na política da comunidade terapêutica, o usuário ele pode interromper o seu tratamento, ir embora a hora que ele quiser, mas isso não acontece, né? Você acaba ficando refém daquela instituição e muitas vezes também por, vamos por assim, com a sua permanência ali, com o apoio do seu familiar, que muitas vezes até paga, né, para que você possa estar ali. E a gente tem assistido em várias reportagens muitas denúncias de abusos, de violências, né, e só o fato de você estar ali trancada, impedida de ir e vir, já é só por si só mais violência para quem está com a fragilidade aí na sua saúde mental. Todos nós experimentamos 1/1000 do que é ficar isolado. Mesmo que dentro de casa, todos nós experimentamos o que é o isolamento social. E se isso nos fez tão mal, né, que a gente agora vai descobrir quais são as consequências, estamos vendo aí quais foram as consequências desse isolamento, imagine para a pessoa que é obrigada a estar num lugar que ela não quer, num lugar que ela não gosta, da forma que ela não quer. O que isso traz de benefício para a saúde mental dessa pessoa, eu não sei. Pelo contrário, né? Se fosse tão benéfico, as pessoas não tivessem que voltar várias vezes para o mesmo lugar. Eu avalio que é um desserviço à comunidade terapêutica da forma que ela está implementada hoje. Marisa, eu vou te convidar a comentar e queria também que você diferenciasse, se possível, para a gente, comunidades terapêuticas e residências terapêuticas. O que muda com essas duas propostas?
Então, nessa linha que a Ana Lúcia traz, né, o grande problema das comunidades terapêuticas é a violação dos direitos humanos, pela concepção, né, que ela traz, né, que é de você tirar a pessoa do convívio, do território, da vida dela e levá-la para ficar meses, né, enclausurada ali e recebendo muitas vezes informações, inclusive religiosas, diferente às vezes até das próprias opções que as pessoas têm nas suas vidas no cotidiano. Então, isso por si só já caracteriza uma violação do direito, a própria retirada da liberdade. Às vezes a pessoa não deseja isso, ela está ali por uma imposição familiar. E também contradiz uma outra política que a gente tem, que é a política de redução de danos quando se trata do uso e abuso de drogas, né? Então, que também a redução de danos, ela preconiza também esse cuidado numa rede de atenção psicossocial, nos CAPs, enfim, né? Então, esse é o grande problema, e o problema é o financiamento público dessas comunidades terapêuticas, né? Porque a gente entende que o financiamento público, ele deve ser destinado à rede de atenção psicossocial, que já está aí posta, que precisa, como a Sônia já disse no início, que está em franco processo de reestruturação pelo desmonte que ocorreu nos últimos anos, e que efetivamente é para esse local que a gente quer que o recurso seja destinado e seja implementado, essa rede de atenção, essa qualificação dos profissionais, esse cuidado em liberdade, enfim, né? Já as residências terapêuticas, elas são um outro dispositivo também, que é para aquelas pessoas que eram oriundas, né, dos manicômios, e que foram os manicômios que foram fechados, aquelas pessoas que muitas vezes perderam seus vínculos familiares, afetivos. Então, essas residências, elas são supervisionadas pelos municípios, né, com apoio, com atendimento, né, com uma pessoa cuidadora ali, que ajuda as pessoas a se organizarem na comunidade, né, a voltar a conviver em liberdade, né? Então, às vezes, há alguma confusão em relação a isso. O que a gente é contra, e que isso foi veementemente criticado e apontado e dito várias vezes fora CT, dentro da Conferência Nacional de Saúde Mental, da 5ª Conferência, foi exatamente esse movimento de tirar a pessoa do seu convívio e de ir contra outras políticas que a gente tem para a questão do uso e abuso de drogas, e que são efetivamente mais respeitosas com relação ao direito das pessoas. Acho que a Sônia poderia complementar um pouco também em relação à política, né, do departamento sobre essa questão também, que é muito importante. Fala para mim, Sônia, rapidinho, a gente vai fechar para o intervalo, mas acho que vale a pena a gente concluir com isso. Só colocando assim, a residência terapêutica é um dispositivo da rede de saúde, é um serviço de saúde, ela foi criada no sentido de ter portaria e ter sido reconhecida como tal a partir de experiências que vinham acontecendo no país inteiro desde a década de 70, 80, reconhecendo que tinham pessoas internadas nos hospícios, nos manicômios, os chamados hospitais psiquiátricos, por vezes por décadas, né, e que teriam plenas condições de viver na comunidade, viver junto à sociedade e ser cidadão. Então, o reconhecimento das experiências nacionais, experiências internacionais, inclusive, fizeram com que o Ministério da Saúde, em 99, já publicasse uma primeira portaria, 2001 a outra, que regulamenta e coloca o recurso, como um dispositivo da rede de serviços de saúde, para receber as pessoas egressas dessas internações e hospitais psiquiátricos, né, chamados de longa permanência, algumas delas com décadas aprisionadas nesses hospícios, desses hospitais. Então, é um serviço que é ligado ao Centro de Atenção Psicossocial, ele tem uma referência na rede do Centro de Atenção Psicossocial, é um serviço que vai incluir as pessoas da sociedade nos programas de geração de renda, para essas pessoas voltarem a exercer seus direitos, sua cidadania. Então,
Então, é um serviço de saúde, está na rede de atenção psicossocial e é reconhecido e financiado pelo Ministério da Saúde junto ao Estado e município. Recentemente, agora em junho, foi inclusive durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, foi publicado um reajuste, inclusive de custeio dessas residências, em torno de 27%, de forma a estimular os municípios a criarem mais residências, porque nós ainda temos pessoas que estão em hospitais psiquiátricos e que precisam ir para essas residências. Creio que isso... Eu acho que o que não pode é simplesmente excluir uma pessoa da sociedade porque incomoda, porque atrapalha, porque pelo que seja, né? A sociedade precisa cuidar dessa pessoa, né? Até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, todos nós podemos ter problemas de saúde diversos, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente abre o microfone do Canal Saúde para ouvir quem estava lá na conferência. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre a Conferência Nacional de Saúde Mental. Comigo para essa conversa, Sônia Barros, diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Marisa Helena Alves, coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde. E Ana Lúcia Paduello, membro da Subcomissão de Comunicação da 5ª edição da Conferência Nacional de Saúde Mental e Conselheira Nacional de Saúde. E você também é minha convidada, meu convidado. Manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Gente diversa e participativa, vinda de vários lugares do Brasil. Vamos ouvir um pouco das vozes presentes na Conferência Nacional de Saúde Mental. Cada território tem a sua especificidade, né? São Paulo é diferente do Rio, diferente de Amapá. Cada um trazendo a sua regionalidade, que nós costumamos chamar de especificidade, nós vamos conseguir fazer a diferença. Sou Claudemir Fernandes, sou do estado de Rondônia. Karina Figueiredo, eu sou aqui do Distrito Federal. Venho da cidade de São Paulo. Por Rondônia, estado de Rondônia. A Amazônia está aqui participando da conferência. Essa edição da conferência, ela vai ser com certeza um divisor de águas. Por quê? Porque nós estamos saindo de um período, né? Um período sombrio de engessamentos, de muitas políticas que acabaram sendo estagnadas, vamos dizer dessa forma, né? E agora nós estamos retomando as formas e organizando a casa. A doença mental hoje, ela está atingindo os trabalhadores, os cuidadores, né? Então, daqui a pouco, se nós não dermos uma atenção máxima para a saúde mental do brasileiro, daqui a pouco não vai ter quem cuida do doente. Tá aqui é muito importante para seguir lutando por uma rede de atenção psicossocial no SUS, gratuita, né, de ampla cobertura. Acho que esse momento é super importante. Eu faço parte da rede nacional de consultórios na rua e de rua. E a gente constrói essa rede, que é um cuidado em liberdade para a população em situação de rua. Então, hoje a gente está aqui para dizer o quanto é importante investir nesse cuidado em liberdade, nesses dispositivos do SUS, e não em comunidades terapêuticas que são os mini manicômios. E que tenham outros dispositivos, comunidades de acolhimento, para pessoas que fazem uso de álcool e drogas, em liberdade. Sou mulher indígena do povo Caigangue, sou psicóloga, trabalho na saúde indígena. Quando o indígena sai do território, que os serviços de saúde possam estar preparados para receber o indígena, pensando na importância dos intérpretes, pensando também nas políticas de enfrentamento às violências que temos hoje, infelizmente. A gente precisa de liberdade. A gente precisa, inclusive, o extermínio do racismo. O extermínio do racismo é um caminho à saúde. A participação nossa das pessoas com deficiência, para mim, que sou da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, e também Mulheres com Deficiência da Amazônia, está sendo muito importante essa conferência, onde é um espaço de discussão, um espaço onde nós podemos estar apresentando as nossas necessidades da nossa região. A conferência precisa deixar a mensagem de que a rede de atenção psicossocial precisa ser valorizada dentro do SUS.
A gente precisa de mais investimento, a gente precisa de investir, inclusive, na saúde mental infanto-juvenil. Eu vejo, né, a falta da representação dos adolescentes nesses eventos. Sempre tem essa questão, né, de lutar pelo CAPS-J, né, de discutir, mas cadê os adolescentes? Cadê a visão deles para falar a respeito disso? A Conferência de Saúde Mental é fundamental para a gente poder enfatizar e reforçar que a gente precisa de política pública, porque políticas públicas salvam vidas. Salve a mente do povo brasileiro, salvem a mente do povo brasileiro. Isso é para os gestores, para os governos, porque se nós, usuários e os trabalhadores, brigarmos sozinhos, a gente anda para trás. O trabalho é árduo e ele continua, mas o primeiro passo a gente está dando aqui é hoje e agora. Salvem as mentes do povo brasileiro. Essa, para mim, foi a mais marcante. Olha, a gente tem mais participação da audiência, ainda dá tempo você que está em casa de encaminhar mais mensagens, compartilhar sua opinião, fazer perguntas para as nossas convidadas. Eu vou trazer duas, Sônia, porque as duas falam do Ministério da Saúde e são direcionadas a você. O Rodinei encaminhou assim: gostaria de destacar a postura do Ministério da Saúde em ouvir todas as partes envolvidas, estar atento a possíveis engodos para se colocar o financiamento público a serviços de interesses privados e até com viés político. E aí queria até fazer uma parte com relação a isso, vi a ministra Anísia muito firme, né, e sendo questionada com relação a isso. O tempo é curto, né, muitas cobranças sendo feitas de um período que a gente ficou... foi um blackout, assim, de tudo que se tinha na saúde mental, na saúde em geral, mas na saúde mental também, né? Então, eu acho que tem uma cobrança em cima do Ministério da Saúde que exige um tempo de reconstrução, né? Faço aqui esse comentário opinativo mesmo. E a Ana Cristina trouxe de Brasília também, ela fala o seguinte: sou paciente psiquiátrica do SUS e fico aliviada em ver uma representante da luta antimanicomial do Ministério da Saúde. Inclusive, gostaria que ela falasse sobre a importância dessa resistência. Junto os dois comentários para você, Sônia, e peço que você comente, né, faça suas observações sobre eles. Tá bem, Yasmin. Desculpa. Eu creio que essa questão do financiamento, eu acho que é fundamental dizer, o Ministério da Saúde tem feito repasse de recursos para os serviços de saúde. Aqueles dispositivos que não são serviços de saúde, eles não recebem qualquer recurso do Ministério da Saúde. Por outro lado, nós herdamos este ano um orçamento da gestão do governo passado, onde não havia, primeiro, interesse para a saúde, né? E depois, especialmente, para a área de saúde mental e a área de álcool e outras drogas, muito menos ainda. Então, herdamos um orçamento curto e que, graças, né, à persistência e ao interesse e à disposição da ministra e do secretário da Atenção Especializada, doutor Elvésio, de que reconhecer que a saúde mental é fundamental na atenção à saúde integral, é que nós conseguimos, durante esse ano, fazer diversas coisas. Reabrir, né, a rede para habilitar novos serviços, como CAPS, serviços residenciais terapêuticos, unidade de acolhimento, porque o sistema esteve fechado todos esses anos anteriores, não permitindo essa solicitação de novos serviços. Nós conseguimos abrir a fila de serviços que estavam solicitados e represados, conseguimos colocar o programa de volta para casa em ordem, porque estava com atraso e não incluía novas pessoas para receber o benefício, e conseguimos fazer uma recomposição de custeio desses serviços, em torno de 27% para CAPS e serviços residenciais terapêuticos, e agora, semana passada, foi publicado também o reajuste do custeio para as unidades de acolhimento em 100%, esse reajuste. Então, nós estamos investindo, ampliando esse financiamento. Isso significou para esse ano um aporte de recursos em torno de 250 milhões de reais para fazer essa recomposição e também
para habilitar esses serviços que estavam represados numa fila de espera que não era atendida. Então, tem um investimento, sim, um interesse, um reconhecimento na área da saúde mental pelo Ministério da Saúde, que nos faz andar, e que nos fez andar este ano, e que nos fez também fazer pensar no próximo ano orçamento que possam dar continuidade a essa recomposição de custeio, dar continuidade à expansão de serviços, investir fortemente na questão da educação permanente, de forma a alcançar cerca de 50 mil trabalhadores que nós temos na rede de atenção psicossocial, né, com programas já feitos, parceria já estabelecida, para que aconteça esse percurso. Creio que o fato de estar na direção do Departamento de Saúde Mental, reconhecendo, acho que o meu próprio percurso na construção dessa política, né, e se tratando de mulher e enfermeira, eu creio que isso exprime também o movimento do governo de reconhecer a potencialidade, a competência de outros profissionais de saúde na condução e na formulação de uma política, incluindo saúde mental. Então, acho que isso muito me honra, me orgulha, e espero poder atender, enfim, as expectativas, né, que os trabalhadores, os usuários, familiares e as organizações sociais possam ter a respeito da minha direção desse departamento. Marisa, uma outra fala que tem entre as colocações que estão nessa última matéria, diz assim que a conferência precisa deixar a mensagem sobre a necessidade de se investir na rede de atenção psicossocial, de valorizar essa rede, né? Eu, como transeunte ali, passeando pela conferência, eu percebi que isso também era um debate importante, né, em várias salas, em vários espaços, mesas, isso foi colocado. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho de como é que a construção da conferência também fortalece esse olhar, porque as diretrizes, os pontos que são colocados ali para encaminhar as discussões, têm um papel super importante, né, nesse sentido de fortalecimento de temas que são, de fato, essenciais. Exatamente, eu acho que nesse quesito, né, a conferência ela cumpriu muito bem o seu papel, né? Efetivamente as pessoas que estavam ali, elas traziam essa preocupação com o financiamento, e essa preocupação é bastante justificável de tudo aquilo que nós já apontamos aqui, que foi colocado na conferência também, pelos últimos 4 anos, né? Os retrocessos, os desmontes, a falta de serviços, o agravamento, né, do adoecimento das pessoas por conta da pandemia, pelas questões sociais, pelo desemprego. Então, tudo isso traz uma série de exigências e de investimentos e de financiamentos para que a rede de atenção possa cumprir com seu papel de atender de forma adequada, de forma humana, de forma acolhedora aos usuários. Então, essa preocupação foi realmente muito debatida durante todo o processo da conferência. O financiamento era um dos subeixos da conferência. Nós tivemos, inclusive, mesas, né, nesse sentido, para exatamente a gente ter também a grata satisfação de ter escutado da própria ministra, né, no seu discurso sobre o que ela anunciou de investimentos, ouvindo a Sônia agora, né, nessa recomposição em 1 ano praticamente, menos de 1 ano, porque que o departamento foi criado, e a gente já vê aí, né, todos esses sinais de uma mudança e de efetivamente uma política que vai ser uma política que vai resgatar esse tempo que se perdeu, esse desmonte que aconteceu, e efetivamente também um investimento na reestruturação da rede de atenção psicossocial. Então, é perfeitamente justificável e foi muito importante isso acontecer na conferência, para a gente poder também cumprir esse papel, né, do controle social,
que é de estar atento, né, a todo o processo de construção dessa política, porque a conferência ela tem exatamente esse papel de fazer esse levantamento, de fazer esse olhar, de fazer essa avaliação, né, de todo um processo e, a partir disso, fazer as proposições e ter a garantia do governo de que a gente vai efetivamente construir uma política que vá cuidar das pessoas, que vai dar a condição das pessoas de serem atendidas nas suas necessidades e da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é em liberdade, é com direitos, é todas as pessoas sendo consideradas cidadãos de direitos. Então, essa é a perspectiva, né, de uma conferência, e foi isso que a gente viu. E o resultado, para mim, já falando um pouquinho já da nossa expectativa de resultado, né, foi exatamente esse, né, que a gente cumpriu esse papel de trazer as pessoas até Brasília, depois de todo o movimento municipal, estadual, conferências livres, a participação dos usuários, dos movimentos sociais, dos familiares, e a gente ter a certeza de que a gente vai ter os investimentos necessários para que o cuidado e liberdade prevaleça. Eu acho que isso é a grande expectativa do resultado final da conferência. Ana, uma outra coisa que me chamou bastante atenção ali durante a conferência foram alguns, vamos chamar assim, dispositivos para a saúde mental de quem estava ali, né? Então, tinha o quarto do silêncio para pessoas que tinham a necessidade, por questões de saúde mental mesmo, de em algum momento se isolar do barulho, né? E as práticas integrativas. E eu fiquei imaginando, e que estava ali disponível para todos, né? Achei bem interessante. E eu fiquei imaginando um mundo em que essa conferência se expande, em que existe esse quarto do silêncio, em que existe essa compreensão e essa inclusão dessa forma para quem precisa desses cuidados, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso e o quanto também que oferecer esses cuidados permite que aquele delegado, aquele convidado, aquelas pessoas que estavam ali participando da conferência também comuniquem melhor o que elas querem, né? Esse quarto do silêncio nós também tivemos na 17ª, né? E esse cuidado de trazer os jovens, as pessoas que estão saindo fora do seu ambiente comum, que para algumas pessoas até causam estresse no momento de muito barulho, de muito estresse, você poder ter um lugar onde você senta, você se autorregula e você sai dali para buscar voltar para aquela discussão, para aquela situação. Também, né, mães com crianças que tinham que fazer aquela criança ficar mais calma, porque é a sociedade que está participando da conferência, né? Ali tinha mães com crianças, adolescentes com um adulto responsável. Nós tivemos uma grande participação de adolescentes com autismo, né? Tanto na 17ª como agora na 5ª. E isso é muito importante, a gente poder cada vez mais proporcionar ambientes que possam auxiliar para aquelas pessoas que antes não conseguiam estar naquele lugar, porque não se pensava espaços para que eles pudessem estar. Agora a gente tem esse olhar mais humanizado, mais pensando nas especificidades. Os ambientes que nós tivemos que a arte, cultura e educação popular proporcionou, né? As benzedeiras, rezadeiras, as massagens, acupuntura, reiki, foram, assim, muito solicitados. Tivemos um grande número de visitantes e pensar que eles também se expandiu para outros espaços, por exemplo, né? Numa sala de relatoria, por exemplo, alguns atendentes subiram para poder fazer alguma massagem, algum atendimento ali para aquelas pessoas que estavam ali se dedicando totalmente à estrutura da conferência, né? Eu acho que a relatoria é aquele coração que pulsa da conferência, porque é dali que sai, dali que entra todas as propostas e o compilamento de tudo. Então, assim, essa parte do cuidado da saúde física
e mental das pessoas numa conferência tem dado muito certo, né? Tem sido um acerto muito grande e eu acredito que daqui para frente só vai aumentar. E a gente também precisa ampliar, né? Ter ali, todas as vertentes podem estar ali, né? Uma pessoa que quer dar um espaço para poder fazer uma yoga, uma pessoa que pode ter o espaço para fazer um xamã, para poder fazer um ritual indígena, né? Então tem que ter espaço para todas as vertentes, considerando que nós somos povos, cada lugar com a sua cultura, cada lugar com a sua religiosidade, e que a gente possa ali ter aquele cuidado para todas as pessoas que estão ali e que possam ter disponíveis esses dispositivos, que eu acredito que é muito importante. O quanto que isso é basilar, né, Ana, para a saúde mental, né? Você respeitar a regionalidade, a religiosidade, né, as práticas, a cultura de cada povo, de cada região do Brasil. Lúcia, Sônia, perdão, a gente está caminhando para o final do programa e eu não queria fechar o programa sem passar por isso, né? A gente sabe que são os mesmos corpos, em sua maioria, que são trancafiados muitas vezes em manicômios, principalmente. E hoje também a saúde mental, o lugar da saúde mental é muito utilizado para criminalizar, às vezes não consegue se criminalizar, então coloca-se como um paciente da saúde mental e ali se exclui aquela pessoa da sociedade. Você trabalha em cima disso, já fez alguns trabalhos em cima disso. Eu queria que você trouxesse uma fala para a gente não deixar essa pauta de fora do programa, porque também é uma forma de exclusão social, né? Com certeza, Yasmin. Acho que tem alguns aspectos aí importantes, né? Porque a própria discriminação que se faz em relação, a gente vai dizer, à loucura, né? A pessoa que é diferente nessa perspectiva de problemas de saúde mental, ela já é uma forma de aprisionamento, né? Porque a discriminação, o estigma resulta muitas vezes de impedimento dessa pessoa exercer cidadania. E o não exercício de cidadania é uma forma de aprisionamento, mesmo que essa forma de aprisionamento, por vezes, em casa, se dá nas relações, mas também se dá em alguns dispositivos, né, que deixam essas pessoas aprisionadas, se dá também em hospitais psiquiátricos, apesar de toda a regulamentação que no decorrer dos anos a gente vem fazendo, inclusive em termos de permanência, de tempo de permanência dessas pessoas, a necessária distinção entre a internação involuntária e, na verdade, hoje nós temos a situação dos hospitais de custódia, chamado hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, né? E que o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que determina, né, num prazo que agora recentemente foi modificado esse prazo, mas com um prazo de fechamento das portas dos hospitais de custódia e um prazo para que essas pessoas saiam dessas instituições totais. E é fundamental lembrar que essa resolução do CNJ é feita baseada na Lei 10.216. É lei, ela é sobre qualquer outro tipo de declaração, resolução, interpretação que se possa fazer. Então, a lei da reforma psiquiátrica, que nos sustenta para os processos de desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos, também sustenta a desinstitucionalização dos chamados manicômios judiciários, né, que tem esse nome de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, mas que, de acordo com os próprios juristas, não custodia e não trata. Então, de fato, é necessário desinstitucionalizar essas pessoas. Nós temos trabalhado conjuntamente com o Conselho, com o CNJ, e também com outros ministérios, dessa perspectiva de ver, né, como fazer para receber essas pessoas de volta à sociedade, como cidadãos. Nós estamos preparando a rede de atenção psicossocial, no sentido de que muitas dessas pessoas, ao saírem desses dispositivos do manicômio judiciário, vão precisar de acompanhamento na rede de atenção. Então, nós estamos num processo de sensibilização
qualificação e capacitação dos trabalhadores dessa rede, de forma a eles estarem aptos a receber essas pessoas, e trabalhando conjuntamente com o CNJ e outros ministérios para ver as outras perspectivas que se colocam para essas pessoas, que também são semelhantes, né, as perspectivas necessárias para os nossos usuários de serviços que saem dos hospitais psiquiátricos. Nós temos que lidar com a questão de geração de renda, nós temos que lidar com a questão da residencialidade, e isso é um problema que diz respeito não só à saúde, mas a outras políticas sociais que precisamos estar juntos para fazer esse enfrentamento. E ele está presente, é para já, é para daqui a pouco, e nós estamos andando e correndo para dar conta disso, enquanto Ministério da Saúde e conjuntamente com outros ministérios. Nós estamos preparando a rede, já fizemos um seminário em Minas Gerais, e foi não só para os trabalhadores da rede de atenção psicossocial, mas também para o corpo jurídico, né? Então, os juristas, juízes, desembargadores, promotores públicos, e vamos repetir isso no Brasil inteiro, logo agora, começando o ano, para sensibilizar e capacitar as pessoas a atender essa demanda. O cuidado e liberdade para todos que têm problema de saúde mental, independente da origem institucional que possa vir. Creio que é isso. Marisa, a conferência não acaba quando termina, né? Ela agora tem um longo processo aí pela frente para concretizar todas essas discussões, juntar tudo. O que vem agora, depois do final da conferência, do encerramento da conferência? Então, agora vem, né, todo o processo de relatoria, elaboração do relatório, aprovação desse relatório pelo Conselho Nacional de Saúde, né, e o encaminhamento, né, para que efetivamente se torne parte da política de saúde mental do nosso país, né? E realmente não termina, porque a gente já termina uma conferência pensando que, como a gente está dentro de um processo de luta, um processo de construção que está aí há várias décadas, né, não vai ser neste momento com uma conferência que ele se encerra. A conferência ela vem, inclusive, assim, revitalizar essa luta. Ela vem dizer aos militantes da saúde mental da importância da gente continuar articulado, da gente continuar em redes e da gente continuar a luta, né? Então, aquele momento ali, que foi uma conferência de muito acolhimento, uma conferência de muito cuidado, como você bem ressaltou ali, todo o processo que tinha ali, né, com as práticas integrativas, para atender as pessoas nas suas necessidades, eu acho que é isso que é a perspectiva de futuro para a gente pós-conferência, né? Que a gente continue o processo de luta. As conquistas, elas são inegáveis, são evidentes, né? A própria realização dessa conferência, depois de todo esse processo de 4 anos, de muita luta e de muito não que a gente tomou para a realização dessa conferência, ela aconteceu, e a gente precisa ter essa certeza que precisamos continuar mobilizados. Precisamos continuar, porque a gente tem aí as comunidades terapêuticas ganhando força, a gente tem essa luta para derrubar essa ideia, essa construção, né, dessa reformulação do manicômio, e a gente tem a luta de afirmar as nossas conquistas, né, de garantir aquilo que está preconizado na Lei 10.216, de garantir uma rede de atenção psicossocial cada vez mais efetiva, cada vez com financiamento e acolhimento das pessoas nos seus territórios, próximos à sua vida cotidiana. Então, é um processo de luta, né? O que a gente fica depois de uma conferência, a luta não acabou, né? Ela venceu uma etapa e agora a gente precisa preparar as novas etapas desse processo de luta. É continuado esse processo, né? E precisa ser. Olha, quero agradecer muitíssimo, Sônia, Marisa, Ana, que bom que vocês estiveram aqui com a gente hoje para a gente registrar, né, com esse programa a finalização dessa etapa da Conferência Nacional de Saúde Mental. E que bom que ela aconteceu. Muito obrigada, gente. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Eu te espero num próximo programa. Não vai perder. Até a próxima.